Imagina que toda a sua empresa, o seu prestígio e até o seu futuro dependem de uma única jogada. Foi exatamente isso que a Navistar fez no final dos anos 2000. Enquanto o restante da indústria de transporte pesado se preparava para enfrentar uma das regulamentações ambientais mais rigorosas da história, eles decidiram apostar tudo em uma ideia que prometia ser brilhante, ou se transformar em um desastre de proporções históricas. Em 2007, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos lançou uma bomba. As emissões de óxidos de nitrogênio dos motores a diesel teriam que ser reduzidas em 92% em apenas 3 anos. Para os fabricantes, isso não era apenas um desafio técnico. Era uma crise existencial. Cummins, Detroit Diesel e outros gigantes começaram a investir bilhões em tecnologias complexas de pós-tratamento. Mas a Navistar escolheu um caminho diferente. Um caminho que eles chamaram de engenharia elegante, e que logo mostraria ter um custo altíssimo. A história do MaxForce não é apenas a de um motor. É a de uma aposta desesperada, decisões arriscadas e consequências que abalaram toda a indústria. Uma lição brutal sobre o que acontece quando a arrogância e a pressão regulatória se encontram no pior momento possível. Em 2007, a indústria de transporte pesado recebeu um golpe que mudaria seu destino para sempre. A EPA, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, anunciou que a partir de 2010 as emissões de óxidos de nitrogênio dos motores a diesel teriam que cair de 2,4 gramas para apenas 0,2 por cavalo de potência por hora. Uma redução brutal de 92%. A mensagem era clara: se você quisesse continuar vendendo motores, teria que reinventá-los do zero. Já não bastavam melhorias incrementais ou pequenos ajustes na combustão. Desta vez era necessário um salto tecnológico que parecia quase impossível: reduzir as emissões sem sacrificar potência, economia de combustível nem confiabilidade. De repente, todos os fabricantes estavam contra a parede. Tinham menos de 3 anos para desenvolver, testar e certificar um sistema de controle de emissões totalmente novo. Um prazo ridiculamente curto para uma indústria acostumada a mudanças graduais. Os engenheiros trabalhavam sob enorme pressão, sabendo que um erro poderia custar milhões ou até tirá-los do mercado. A maioria dos grandes jogadores analisou os números e tomou uma decisão pragmática: apostar na tecnologia SCR, um sistema complexo de redução catalítica que, embora caro e trabalhoso, prometia atender aos novos limites. Mas nem todos pensavam igual. Porque enquanto quase todos corriam na mesma direção, a Navistar estava convencida de que havia um caminho mais simples, mais limpo e mais elegante. Enquanto Cummins, Detroit Diesel e outros concorrentes apostavam tudo no SCR, um sistema que injetava uma solução de ureia no escapamento para transformar gases tóxicos em vapor de água inofensivo, a Navistar decidiu se rebelar. Para eles, adicionar tanques, sensores, catalisadores e ainda um fluido que as frotas precisariam reabastecer era simplesmente complicar a vida. A aposta foi radical: não atacar o problema no escapamento, mas dentro do próprio motor. A solução se chamou EGR avançado e consistia em recircular quantidades enormes de gases de escape de volta à combustão, reduzindo as temperaturas e diminuindo a formação de NOx desde a origem. Enquanto os sistemas tradicionais recirculavam entre 5% e 15%, a Navistar levou essa cifra a níveis nunca antes vistos, 35% ou até 40%. A estratégia de marketing era impecável. Sem tanques adicionais. Sem fluidos extras. Sem dores de cabeça de manutenção. Apenas um motor mais limpo, mais simples e supostamente mais confiável. Em conferências, executivos como o próprio CEO da Navistar apresentavam com orgulho sua engenharia elegante e ridicularizavam o SCR como um labirinto caro e frágil. À primeira vista, parecia perfeito. Uma solução que evitava a complexidade da concorrência e mantinha as frotas livres de um novo custo operacional. Um golpe de genialidade, pelo menos na teoria. Porque o que a Navistar não dizia era que levar o EGR a esses extremos abriria uma verdadeira caixa de Pandora dentro do motor. Com o plano definido, a Navistar lançou no mercado sua nova família de motores, o MaxForce. A joia da coroa era o MaxForce 13, um motor de 12,4 litros com até 475 cavalos de potência e 1.700 libras-pé de torque, projetado para atender às regulamentações usando apenas EGR avançado. A proposta era simples e sedutora. Nada de tanques extras no chassi. Nada de líquidos especiais que os motoristas precisassem reabastecer. Nada de sistemas de pós-tratamento caros que pudessem falhar. Nas feiras da indústria, a Navistar apresentava comparações lado a lado. Seus motores limpos e compactos contra os da concorrência, rodeados de tubos, válvulas, tanques de ureia e complexidade visível. A mensagem era clara:
Enquanto eles complicam as coisas, nós as simplificamos. Os executivos estavam tão convencidos que não apenas defendiam sua estratégia, mas também atacavam publicamente aqueles que usavam SCR. Engenharia elegante, chamavam, certos de que as frotas se cansariam dos sistemas complicados dos rivais e voltariam para Navistar. Por um momento, a jogada parecia funcionar. Os primeiros clientes valorizavam a aparente simplicidade. Era como se a Navistar tivesse encontrado um atalho que ninguém mais ousou tomar. Mas essa confiança tinha um preço oculto. Porque, enquanto as promessas brilhavam nos folhetos, dentro do motor começavam a surgir as primeiras rachaduras de um pesadelo mecânico. Pouco depois de os motores Max-Force chegarem às estradas, a ilusão começou a se desfazer. O que no papel parecia engenharia elegante começou a mostrar seu lado obscuro na prática. Os primeiros a ceder foram os resfriadores EGR. Esses trocadores de calor, projetados para esfriar gases de escape que ultrapassavam 1000 graus Fahrenheit, não estavam preparados para os ciclos extremos de expansão e contração. Resultado: fraturas, vazamentos de líquido de arrefecimento e enormes nuvens de vapor saindo pelo escapamento, como se o caminhão fosse uma locomotiva descontrolada. Depois foi a vez dos turbocompressores de geometria variável. Carregados com a tarefa de lidar com o fluxo massivo de gases recirculados, começaram a falhar sob temperaturas extremas e o acúmulo de fuligem. Os atuadores travavam, os mecanismos emperravam, quando um turbo colapsava, desencadeava um efeito dominó, perda de potência, mais calor no escapamento e ainda mais pressão sobre o frágil sistema EGR. Para piorar, os filtros de partículas a diesel, DPF, entravam em regeneração ativa com uma frequência alarmante. O que deveria acontecer a cada 800 ou 1000 milhas, ocorria às vezes a cada 200 ou 300. Isso não só consumia enormes quantidades de combustível, como também deixava os caminhões praticamente parados durante minutos intermináveis, com motoristas desesperados em plena estrada. O que a Navistar prometia como menos manutenção logo se transformou em um catálogo de falhas imprevistas. E o mais preocupante era que não se tratava de incidentes isolados. Os problemas eram sistêmicos, uma consequência direta de forçar a tecnologia além de seus limites naturais. Quando um componente do Max-Force falhava, raramente falhava sozinho. Cada pane parecia puxar outra, como peças de dominó caindo em sequência. Um turbo quebrado, por exemplo, não significava apenas perda de potência. Obrigava o sistema de gerenciamento do motor a injetar mais combustível para compensar. Como resultado, temperaturas de escape ainda mais altas danificavam o já frágil resfriador EGR. Com o turbo fora de equilíbrio, a recirculação de gases se tornava instável, às vezes de mais, às vezes de menos. Em ambos os casos, o motor saía dos limites de emissões e a confiabilidade despencava. A diluição do óleo se tornou outro pesadelo. As constantes regenerações do filtro de partículas faziam com que diesel cru se infiltrasse no cárter, afinando o lubrificante de um robusto 15W40 para um frágil 10W30 em questão de poucas milhares de milhas. Com o óleo enfraquecido, os mancais do turbo, girando a mais de 100.000 RPM, ficavam desprotegidos e se destruíam prematuramente. Cada substituição custava mais de $4.000, uma conta que as frotas não tinham previsto. Até mesmo o próprio coletor de admissão, feito de alumínio para economizar peso, começou a rachar. Os gases recirculados, carregados de umidade e compostos de enxofre, formavam ácido sulfúrico ao esfriar. Com o tempo, essa corrosão abria pequenas fissuras que terminavam em vazamentos, perda de potência e desligamentos súbitos em plena estrada. Para as frotas, manter o Max-Force em operação virou um jogo de azar. Nunca se sabia se a próxima viagem terminaria em entregas cumpridas, ou em um caminhão parado na beira da estrada. E a frustração não demorou a se transformar em algo mais grave, uma crise de confiança que se espalhou como incêndio por toda a indústria. O que começou como problemas técnicos isolados logo se transformou em um colapso de confiança. As grandes frotas que haviam apostado na Navistar começaram a relatar falhas em cadeia, reclamações intermináveis de garantia e custos que só aumentavam. Em alguns casos, um único caminhão acumulava dezenas de reparos em apenas alguns anos de serviço. Os operadores independentes, que dependiam de cada quilômetro rodado para sobreviver, foram os mais atingidos. Muitos tinham escolhido o Max-Force acreditando na promessa de simplicidade e confiabilidade. Em vez disso, se depararam com contas de reparo que superavam os próprios pagamentos mensais do caminhão. Para alguns, manter o negócio vivo tornou-se impossível. O mercado de revenda foi o espelho brutal da realidade. Caminhões equipados com motores Max-Force se desvalorizavam em alta velocidade,
vendidos muito abaixo dos concorrentes com motores Cummins ou Detroit. Alguns concessionários chegaram a se recusar a aceitá-los, conscientes de que ninguém os queria em seu estoque. E como se a pressão dos clientes não fosse suficiente, logo chegaram os tribunais. Ações coletivas e processos de grandes frotas começaram a se acumular, acusando a Navistar de vender motores defeituosos e esconder problemas crônicos. O que um dia foi o discurso de engenharia elegante transformou-se em um símbolo de engano e frustração. A reputação da Navistar estava em pedaços. O que deveria ter sido uma jogada magistral de inovação tornou-se um estudo de caso sobre como uma má decisão estratégica pode arruinar décadas de prestígio em questão de meses. Mas o pior ainda não havia chegado. Porque, além de clientes furiosos e processos milionários, a Navistar logo teria que enfrentar um inimigo muito mais implacável, o próprio governo dos Estados Unidos. Enquanto as frotas perdiam a paciência e as ações judiciais se acumulavam, a EPA decidiu apertar ainda mais as porcas. Em 2012, os créditos de emissões que a Navistar havia usado como salva-vidas se esgotavam, e a agência endureceu as multas, até $3.775 por cada motor vendido que não cumprisse os limites de NOx. Um valor que transformava cada caminhão em um prejuízo financeiro. Paralelamente, o Tribunal Federal anulou as certificações provisórias que haviam permitido a Navistar continuar vendendo. Em outras palavras, seu motor estrela estava, legalmente, fora de jogo. Dentro da companhia, os engenheiros trabalhavam contra o relógio para redesenhar resfriadores, reforçar turbos e recalibrar softwares. Cada solução tapava um problema enquanto abria outro. Era como colocar curativos em uma ferida aberta que não parava de sangrar. Finalmente, no verão de 2012, a Navistar não teve outra opção senão aceitar a derrota. O anúncio foi um terremoto. Abandonavam sua aposta exclusiva no EGR e adotavam o mesmo caminho que haviam ridicularizado anos antes, o SCR. O choque de realidade foi tão forte que chegaram até a oferecer o Cummins SX15 em seus caminhões de destaque, o ProStar+, para recuperar clientes. E em 2013, lançaram seu próprio motor N13 equipado com SCR, tentando deixar para trás o pesadelo do MaxxForce. Mas, a essa altura, o dano já era irreparável. O que havia começado como engenharia elegante transformou-se em símbolo de arrogância e fracasso. E as consequências para a Navistar seriam devastadoras. A guinada tardia da Navistar para o SCR não foi suficiente para deter o colapso. A empresa já havia perdido o mais valioso, a confiança de seus clientes. As consequências foram brutais. O preço de suas ações despencou, as agências de classificação rebaixaram sua dívida, e a participação de mercado em caminhões pesados sangrou enquanto os clientes fugiam para concorrentes mais confiáveis. Internamente, a companhia enfrentou cortes dolorosos, fechamento de fábricas como a de Garland, Texas, demissões em massa de centenas de trabalhadores e cancelamento de programas de desenvolvimento. Em 2016, o veredito foi definitivo. A Navistar retirou oficialmente a marca MaxxForce, enterrando junto com ela anos de investimentos e o que um dia fora apresentado como a grande alternativa ao SCR. O sonho do EGR avançado ficou nos livros como um dos experimentos mais caros e fracassados da história do motor a diesel. O mais impactante não foram apenas as perdas financeiras, mas a amarga lição deixada. Inovação não é desafiar a concorrência a qualquer preço, mas entender os limites da tecnologia e ouvir quem mais importa, os clientes. A Navistar acreditou que poderia reescrever as regras do jogo. Em vez disso, ficou presa em sua própria aposta, pagando com dinheiro, prestígio e empregos o preço de ter ignorado a realidade. E no fim, a mensagem foi clara. Quando a arrogância se enfrenta com a física e a regulação, a realidade sempre vence.